Fala tu, campeão, Pedrão na área, e hoje nós vamos mergulhar no maior mistério de One Piece, aquele que faz o governo mundial tremer só de ouvir falar. E é claro que eu estou falando do século perdido, esses 100 anos que simplesmente sumiram da história como se nunca tivessem existido. Mas calma aí, porque hoje nós vamos destrinchar tudo o que sabemos, tudo o que não sabemos, e juntos adivinhar tudo o que aconteceu durante esse período. E olha, quando eu digo que mudaram o mundo, é literalmente porque, segundo o próprio Vegapunk, o nível do mar subiu 200 metros por causa dos eventos do Void Century. E isso é como se toda a cidade de São Paulo ficasse debaixo d'água. Então pega seu chapéu de palha, porque hoje nós vamos navegar pelos mares mais perigosos da história de One Piece. E pode ter certeza de uma coisa, depois deste vídeo, você nunca mais vai ver a história do mundo de One Piece da mesma forma. Parte 1. O que sabemos, os fatos canônicos. Primeiro vamos estabelecer os fatos. O século perdido aconteceu entre 900 e 800 anos antes da história atual de One Piece. 100 anos inteiros que foram completamente apagados da história oficial. E quando eu digo apagados, não é os registros se perderam com o tempo. Eles foram deliberadamente destruídos. Imaginem só, é como se alguém pegasse todos os livros da história, todos os documentos, todas as evidências de um século inteiro e simplesmente fizessem tudo isso desaparecer. Mas não é só isso. Qualquer pessoa que tente descobrir o que aconteceu nesse período é considerada criminosa pelo governo mundial. Não estou falando de uma multa ou prisão comum. Não, eu estou falando de Buster Call. As frotas inteiras indo atrás de você, de destruição completa de ilhas inteiras. E a única coisa que sobrou desses períodos são os poneglyphs, aquelas pedras indestrutíveis criadas pela família Kozuki de Wano. E olha que ironia do destino, a única forma de ler essas pedras é conhecendo a linguagem antiga, algo que apenas algumas pessoas no mundo sabem fazer. Atualmente temos apenas a Nico Robin como a única pessoa viva capaz de ler os poneglyphs completamente. Antes dela, tínhamos os arqueólogos de Ohara, que foram todos mortos em uma Buster Call. Coincidência? Claro que não. Dr. Vegapunk também sabia ler, mas como vocês sabem, ele acabou de morrer no arco de Egghead. E ainda temos Kozuki Sukiyaki, que está vivo, mas escondido em Wano. Ou seja, o conhecimento sobre o século perdido está literalmente nas mãos de duas pessoas no mundo inteiro. Agora vem a parte mais interessante. Durante o século perdido, aconteceu uma guerra muito louca que definiu o destino do mundo. De um lado tínhamos o Grande Reino, o reino antigo que era descrito como vasto, orgulhoso e poderoso, e do outro lado uma aliança de 20 reinos diferentes que se uniram especificamente para derrotar este reino. E olha que interessante, esses 20 reinos que venceram a guerra são exatamente os mesmos que fundaram o governo mundial. Então basicamente a estrutura de poder atual do mundo de One Piece foi construída sob a destruição completa de uma civilização anterior. Mas aqui fica ainda mais interessante. O Grande Reino tinha um cara chamado Joy Boy do seu lado. E Joy Boy não era qualquer um. Ele foi o primeiro pirata da história. Isso mesmo. O conceito de pirataria em One Piece começou com Joy Boy durante o século perdido. Joy Boy é provavelmente o personagem mais importante de toda a história de One Piece. Mesmo tendo vivido 800 anos atrás, ele era do Grande Reino. E segundo tudo que sabemos, foi ele que criou o conceito de liberdade que os piratas representam hoje. Mas Joy Boy não era só um pirata qualquer. Ele tinha uma conexão especial com as armas ancestrais, especialmente com a Poseidon. Existe um poneglyph na Ilha dos Homens Peixe, onde Joy Boy deixa uma mensagem de desculpas para Poseidon, dizendo que não conseguiu cumprir uma promessa que havia feito. E aqui vem uma das revelações mais importantes dos últimos capítulos. Luffy é o Joy Boy, ou melhor, Luffy herdou a vontade de Joy Boy. A Gomu Gomu no Mi do Luffy, na verdade, é a Hito Hito no Mi, modelo Nika. A Nika era o deus do sol que Joy Boy representava. Do outro lado da moeda temos Imu, possivelmente o vilão mais poderoso de toda a série. Imu é oficialmente Santo Imu da família Nerona, um dos primeiros 20 que fundaram o governo mundial. A teoria mais aceita é que o Imu recebeu a operação de juventude eterna da Opi Opi no Mi, o que explicaria como alguém que viveu há 800 anos ainda está comandando o mundo nos bastidores. E olha que evidência interessante, Imu é a única pessoa que pode dar ordens diretas para os 5 anciões, que são supostamente os líderes máximos do governo mundial. Mas o mais interessante é a conexão entre Imu e Joy Boy. Imu possui um chapéu de palha gigante, idêntico ao do Luffy, guardado em uma câmara secreta. Isso sugere que Imu e Joy Boy tinham uma relação pessoal muito profunda. Talvez fossem aliados que se tornaram inimigos, ou até mesmo algo mais íntimo. Já que o Imu parece mulher, né? Durante o século perdido, 3 armas com poder de destruição mundial estavam em jogo.
Pluton, Poseidon e Uranus. Mas aqui está uma teoria interessante. Essas armas podem não ter sido criadas para destruição. Pluton é um navio de guerra gigantesco capaz de destruir ilhas inteiras. Poseidon é o poder de comandar os reis do mar, representado pela princesa sereia que nasce a cada 800 anos. E Uranus, bem, Uranus ainda é um mistério, mas muitos teorizam que pode estar relacionado ao clima ou até mesmo à própria linha vermelha, a Red Line. A questão é, por que uma civilização avançada criaria armas tão destrutivas? A teoria mais interessante é que essas armas eram na verdade ferramentas para melhorar o mundo. Pluton poderia ser usada para transporte ou construção, Poseidon para comunicação com a vida marinha e Uranus para controle climático. E a teoria número 1, o Grande Reino era tecnologicamente superior. Uma das teorias mais fascinantes é na verdade que o Grande Reino possuía tecnologia muito mais avançada do que qualquer coisa que vemos hoje em One Piece. E olha, temos evidências disso. Dr. Vegapunk, que é considerado o cientista mais inteligente do mundo, admitiu que sua tecnologia ainda não chegou ao nível do que existia no passado. A ilha Egghead, com toda a sua tecnologia futurística, pode ser apenas uma pálida imitação do que o Grande Reino era capaz. Pensem nisso, os poneglyphs são feitos de um material completamente indestrutível. Até hoje, ninguém consegue nem arranhar essas pedras. Isso sugere um nível de conhecimento em ciência dos materiais que está muito além do que existe atualmente. E as Akuma no Mis? Existe uma teoria de que elas foram criadas artificialmente durante o século perdido. Vegapunk já consegue criar frutas do diabo artificiais. Então imaginem o que uma civilização ainda mais avançada poderia fazer. Teoria 2. O clã D era a família real do Grande Reino. E aqui temos outra teoria maluca, mais interessante sobre a vontade dos D. Todos os personagens com D no nome têm uma coisa em comum. Eles são inimigos naturais dos nobres mundiais e do governo mundial. Monkey D. Luffy é um pirata que desafia o sistema. Monkey D. Dragon lidera o exército revolucionário. Monkey D. Garp, mesmo sendo um marinheiro, se recusa a servir diretamente sobre os nobres mundiais. E Gold Roger descobriu a verdade sobre o século perdido e riu do que encontrou. A teoria é que os D representam a linhagem real do Grande Reino. Talvez D signifique Dawn, de amanhecer, representando o amanhecer de uma nova era que o Grande Reino queria trazer. Ou talvez Dream, representando o sonho de liberdade que Joy Boy carregava. Isso explicaria por que os nobres mundiais têm tanto medo do clã D. Eles não são apenas inimigos, eles são os herdeiros legítimos do poder que os nobres mundiais roubaram há 800 anos atrás. Teoria 3. Imu e Joy Boy eram aliados que se tornaram inimigos. Esta é uma das teorias mais dramáticas que faz muito sentido narrativamente. E se Imu e Joy Boy não eram inimigos desde o início? E se eles eram aliados? Talvez até mesmo amigos próximos ou amantes, que acabaram em lados opostos da guerra. O chapéu de palha gigante que Imu guarda pode ser uma lembrança de Joy Boy. A forma como Imu reagiu ao ver o cartaz de procurado do Luffy sugere uma conexão emocional profunda. E a capacidade de Imu reconhecer o Haki de Joy Boy em Luffy indica um conhecimento íntimo. Imaginem a tragédia. Dois líderes que lutavam pelo mesmo ideal de liberdade, mas que acabaram discordando sobre os métodos. Joy Boy queria libertar o mundo através da revolução e da quebra do sistema, e Imu talvez acreditasse que a ordem e o controle eram necessários para proteger o mundo. No final, Imu pode ter traído Joy Boy e o Grande Reino, ajudando os 20 reinos a vencer a guerra, mas o peso dessa traição o assombra até hoje, explicando por que ele mantém o chapéu de Joy Boy como uma lembrança dolorosa. E essa teoria, na verdade, me faz lembrar da relação entre Hashirama e Madara, tá? Não sei porquê, mas me lembra. E o que a gente não sabe? Os grandes mistérios. A começar pelo nome do Grande Reino. Professor Clover de Ohara estava prestes a revelar o nome do Grande Reino quando foi morto pelos 5 anciões. E isso sugere que o próprio nome do reino é perigoso demais para ser conhecido. Por que o nome seria tão perigoso? E a teoria mais interessante é que o nome do Grande Reino ainda existe hoje, talvez como o nome de uma ilha, uma organização ou até mesmo como uma parte do nome One Piece. Alguns teorizam que o Grande Reino se chamava Ilha do Amanhecer, ou algo relacionado ao amanhecer, conectando com a vontade dos D. Outros acreditam que o nome está escondido à vista de todos, talvez sendo Lost Tale, uma corrupção do nome original. A verdadeira natureza do One Piece. Roger riu quando encontrou o One Piece em Laugh Tale. Por que alguém iria rir ao descobrir o maior tesouro do mundo? A resposta provavelmente está conectada ao século perdido. Uma teoria é que o One Piece não é um tesouro material, mas sim a verdade completa sobre o século perdido. Talvez seja uma mensagem de Joy Boy explicando tudo o que aconteceu, ou até mesmo um plano para restaurar o mundo ao que era antes da guerra. Roger riu porque percebeu que chegou cedo demais. Ele não era Joy Boy, não tinha o poder necessário para usar o One Piece, mas ele sabia que alguém viria, alguém como Luffy que herdou a vontade de Joy Boy.
O que realmente causou a guerra? Por que 20 reinos se uniram especificamente para destruir o Grande Reino? O que esse reino fez que foi tão ameaçador? Uma teoria é que o Grande Reino estava tentando unificar o mundo sob um sistema de liberdade total, eliminando as monarquias e hierarquias, e isso seria uma ameaça existencial para o rei dos outros 20 reinos. Outra teoria é que o Grande Reino descobriu algo sobre a verdadeira natureza do mundo, talvez a existência de um poder ainda maior, ou a verdade sobre a origem das Akuma no Mis e das armas ancestrais. Há 900 anos atrás, o mundo era muito diferente. O Grande Reino era uma superpotência tecnológica que havia descoberto os segredos das frutas do diabo, criando as armas ancestrais como ferramentas de progresso e desenvolvendo uma sociedade baseada na liberdade e igualdade. Joy Boy era o líder, o representante desse reino, um homem com o poder da fruta Nika que representava a liberdade absoluta. Ele tinha uma conexão especial com todas as raças do mundo, humanos, homens-peixe, gigantes, minks, e sonhava com um mundo onde todos pudessem viver em harmonia. Imu, por outro lado, era um dos líderes dos 20 reinos. Talvez ele inicialmente admirasse Joy Boy, mas começou a temer o que essa liberdade total poderia causar. Em sua mente, a ordem e o controle eram necessários para evitar o caos. O ponto de virada veio quando Joy Boy fez uma promessa para Poseidon, provavelmente relacionada a usar o poder dos reis do mar para unificar os oceanos e conectar todas as ilhas do mundo. Isso seria o fim das fronteiras nacionais e do poder dos reis. Imu, percebendo que isso significaria o fim de tudo que ele conhecia, orquestrou uma aliança de 20 reinos. Ele pode ter usado informações privilegiadas sobre o Grande Reino para planejar o ataque perfeito. A guerra foi brutal, as armas ancestrais foram usadas como verdadeiras armas de destruição, causando mudanças geográficas massivas. O nível do mar subiu 200 metros, ilhas foram destruídas e civilizações inteiras desapareceram. Joy Boy, percebendo que estava perdendo, tentou cumprir sua promessa com Poseidon usando Noah, mas falhou. Ele deixou mensagens nas poneglyphs, esperando que alguém no futuro pudesse terminar o que ele começou. Os 20 reinos venceram, mas a vitória veio com um preço terrível. O mundo estava devastado, a tecnologia avançada foi perdida e milhões morreram. Imu, consumido pela culpa, mas incapaz de voltar atrás, decidiu apagar completamente a história do século perdido. Usando a operação de juventude eterna da Opi Opi no Mi, Imu se tornou imortal para carregar o peso de suas ações para sempre. Ele estabeleceu o governo mundial como uma forma de manter a ordem que tanto desejava, mas se escondeu nas sombras, incapaz de enfrentar publicamente o que havia feito. Os outros 19 reis se tornaram os primeiros nobres mundiais, mas apenas Imu conhece a verdade completa. Os descendentes dos outros reis vivem em ignorância, acreditando que são superiores por direito divino, sem saber que seu poder foi construído sobre genocídio. A revelação de que Luffy é Joy Boy não é apenas simbólica, é literal. A fruta Nika escolhe seu usuário e ela escolheu Luffy porque ele carrega a mesma vontade de liberdade que Joy Boy tinha. Mas Luffy não é uma reencarnação, ele é sua própria pessoa, que por acaso compartilha os mesmos ideais. Isso é importante porque significa que Luffy pode ter sucesso onde Joy Boy falhou, não por ser mais poderoso, mas por ter aprendido com os erros do passado. A promessa que Joy Boy fez para Poseidon provavelmente será cumprida por Luffy e Shirahoshi. O Noah, aquele navio gigante na Ilha dos Homem-Peixe, pode ser a chave para unificar os oceanos e derrubar a Red Line. Imagina se a Red Line for destruída, os oceanos se tornarão um só, criando o All Blue, que o Sanji tanto sonhou. Todas as ilhas ficarão conectadas, realizando o sonho de Joy Boy de um mundo unificado. O confronto final entre Luffy e Imu não será apenas uma batalha física, será um confronto ideológico entre duas visões de mundo. Luffy representa a liberdade absoluta de Joy Boy, enquanto Imu representa a ordem absoluta que ele acredita ser necessária. Mas aqui está o plot twist. Imu pode não ser o vilão final, ele pode ser um homem quebrado que finalmente encontra a redenção ao ajudar Luffy, e assim consertar os erros do passado. Afinal, One Piece é e sempre foi sobre perdão e segundas chances. E aí, campeão, o que vocês acharam dessa jornada pelo século perdido? Conseguiram visualizar como tudo se conecta? Como cada mistério de One Piece está ligado a esses 100 anos perdidos? A genialidade do Oda está em como ele construiu essa história. Cada arco, cada personagem, cada revelação nos dá mais de uma peça do quebra-cabeça. E o mais incrível é que mesmo depois de mais de 25 anos de One Piece, ainda estamos descobrindo segredos que foram plantados lá 25 anos atrás. O século perdido não é apenas história antiga, é o coração de tudo o que está acontecendo agora. A jornada do Luffy não é só sobre se tornar o rei dos piratas, e sim sobre terminar o que o Joy Boy começou há 800 anos atrás.
E pra vocês, isso tudo faz sentido? Acham que Mu realmente era aliado de Joy Boy? Deixe nos comentários suas teorias, porque eu adoro ler as ideias malucas que vocês têm. Não esquece de deixar o like se curtiram essa viagem maluca no tempo, se inscreve no canal para mais teorias épicas de One Piece e ativem o sininho porque toda semana tem conteúdo novo aqui. E lembre-se, em One Piece os sonhos nunca morrem, então por que você deveria deixar os seus morrerem?